Oi pessoal, a gente está aqui mais uma vez no estúdio da Mundo Logística, no stand Nestec, direto aqui da Fenatran 2022. Estou aqui com o Leopoldo, da KMM, e um convidado bastante especial, o Fabrício Baggio, que é diretor de operações e inovação da Multilog. Fabrício, obrigado por estar aqui com a gente. Fabrício, para começar, queria pedir para você apresentar um pouco aí a Multilog, contar um pouco sobre você, o que você pode comentar aí. Bom, primeiramente, obrigado aí pelo convite de vocês. Falar um pouquinho da Multilog. A Multilog é um operador logístico que está no mercado há 26 anos. Tem a sua origem em Itajaí, como um recinto alfandegado. E no decorrer dos anos tem um crescimento exponencial através de aquisições e crescimentos de maneira a expandir o negócio logístico, então saindo um pouco do alfandegado. Hoje a Multilog é uma empresa com 28 unidades, trabalhando em CDs, transportes e recintos alfandegados. Temos em torno de 2.000 colaboradores. Estamos presentes nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Bahia, que foi a nossa última aquisição. A Multilog é uma empresa que ela está olhando muito para o mercado da integração logística. Então, a gente tem algumas iniciativas internas onde a gente acaba conectando todo esse universo das verticais de negócio que a gente opera. E, querendo ou não, a gente é a porta de entrada através da importação, mas a gente tem um grande foco na conexão entre esses verticais de negócio para que a gente consiga fazer o produto girar o mais rápido possível e talvez driblar de uma maneira construtiva e consistente a integração logística, que é o grande desafio do universo brasileiro. E quando a gente fala de transporte, de armazéns alfandegados, de CDs, a gente atua em verticais que ao mesmo tempo são logística, mas ao mesmo tempo elas são muito diferentes na operacionalização, principalmente quando se fala do dono da carga. A Multilog ela tem um futuro que ela quer crescer através de crescimento de aquisições e crescimentos que a gente vai potencializar, melhor dizendo, a maneira que a empresa opera. Essa é um pouquinho da Multilog de maneira bem simples e objetiva, né? E a Multilog, eu lembro quando a gente começou nosso relacionamento lá atrás, ela era só recinto alfandegado e era muito regional, uma atuação bastante Santa Catarina. Depois começou com o transporte alimentando suas operações. Esse transporte era pequenininho, hoje ele já está de um tamanho bastante relevante e continua alimentando as operações da Multilog. Então a operação cresceu como um todo, né? A Multilog ela tem seu início em 1996 como um recinto alfandegado, um fiel depositário da Receita Federal, onde a gente tinha e tem a responsabilidade de fazer todo o processo de recebimento da carga e todas as etapas de nacionalização e liberação dessa carga. Com o passar do tempo, se viu a necessidade estratégica da empresa ter um crescimento em logística. A primeira etapa foi o transporte, porque ele existe na chegada da carga. Então a gente começou a profissionalizar esse processo do transporte, visando o crescimento dele, unificando para o cliente. E aí começou a se aparecer a necessidade de CDs. E quando a gente fala de CDs, é a outra etapa após mercadoria nacionalizada. E dentro da Multilog, o transporte serve de conexão. Ele não acaba sendo uma ferramenta final. E quando a gente fala de logística integrada, que hoje está muito em pauta, em foco, e é o grande desafio da logística brasileira, a Multilog acaba conectando tudo isso através da sua integração e utilizando da base de dados, vendo qual é esse universo que a gente consegue trabalhar com dados, com sistemas e pegando todo o know-how que a gente tem de operações para que a gente crie um produto onde o cliente possa olhar a mercadoria chegando e a mercadoria sendo abastecida para o CD dele, para o distribuidor dele ou para a planta produtiva mesmo, né? Você falou de dados, né? E a gente vê que nos últimos anos aí a logística tem cada vez mais se preocupado em interligar dados e tudo mais. E a Multilog tem uma torre de controle que você usa para fazer essa conexão, né? Dá para contar um pouquinho mais sobre essa torre? A realidade que a gente trabalha dentro da Multilog é que a logística se divide em algumas etapas. Então existe, talvez eu use uma escala de tempo aqui que não seja fidedigna, mas há 20 anos atrás, logística, o que era? Carga, descarga e transportar. 10 anos, as indústrias começaram a tirar seus estoques, colocar isso em um ambiente que trabalha focado, que é o segmento, colocar mais máquinas para produzir mais e fazer com que o ciclo seja o meu negócio, onde eu tenho know-how, minha expertise é naquele ponto. Quando a gente vem para a pandemia, e aí eu vou usar a pandemia, mas é o ano de 2019, 2020, a logística acaba virando foco. A logística acaba sendo estratégico para as organizações. Então a gente para de olhar para a logística como carga e descarga, como transporte de levar para o ponto A para o ponto B e começa a ver que a gente consegue criar uma conexão que vira um ponto estratégico competitivo na ponta.
onde o produto vai girar mais rápido, num custo mais competitivo e de uma maneira que a cadeia de supply ela se retroalimente. Quando a gente olha para dentro da Multilog, falando de 28 unidades, parte delas alfandegadas, parte delas CDs e parte delas transportes, a gente olha um universo de 14 mil clientes ou mais. Como que a gente conecta tudo isso, sendo que dentro das grandes indústrias ou dentro das grandes empresas, isso é muito segmentado. A torre de controle ela vem da necessidade, primeiro, da gente padronizar. Então, não tem como se padronizar só o processo sem mensurar. Vem da maneira com como a gente está dizendo o que é um SLA, um KPI para o cliente. E aí a torre de controle começa a ligar os negócios ou verticais de negócios. Qual que é o grande objetivo da torre de controle? Fazer com que a cadeia tenha o mesmo balanceamento. Sabemos que 70-30 sempre vai existir, 80-20. Mas quando a gente consegue ter nas unidades 80% parametrizado e 20% de particularidade, a torre de controle dá uma produtividade e junto a isso um planejamento integrado Brasil, eu começo a ver antes da carga chegar até a carga sair. E aí dentro desses itens de controle eu melhoro a produtividade, melhoro o nível de serviço e dou um tracking da carga real. E não apenas a um mapa onde eu vejo o caminhãozinho indo do ponto A para o ponto B. E junto a isso, os indicadores que eu estou sendo contratado para entregar para o meu cliente. A torre de controle ela vem de uma dor que acaba virando uma estratégia onde a gente começa a falar muito mais de logística integrada. Né? Legal, muito legal esse conceito. E aí, Fabrício, queria entender de você, assim, como diretor também de inovação, né? Para onde é que você está olhando? Assim, o que está te chamando a atenção? Quais são os teus objetivos nesse sentido de inovação aí na área? Até a tua pergunta vem bem de encontro à finalização daquilo que eu comecei a falar da logística de 20 anos atrás. Hoje, logística já não é mais caminhão, armazém. Não é mais cimento, tijolo ou quantos caminhões eu tenho. Logística hoje é a integração disso tudo. E se eu não tiver dados, inteligência logística, e tiver a minha experiência para poder fazer isso fazer sentido, eu acabo não tendo segmentação para onde eu quero ir como logística. Quando a gente olha para países desenvolvidos como Bélgica, Holanda, Alemanha, a gente começa a ver que eles têm mais água do que terra. Que eles não têm calado para ter navio circulando tudo, mas eles usam as balsas. Que eles têm grandes armazéns totalmente automatizados e que a mercadoria gira sem burocracias de uma maneira muito simples e muito leve. Se eles não tivessem essa integração de dados anteriormente, nada disso seria possível. E quando a gente olha Bélgica, Holanda e Alemanha, a gente vê o giro da mercadoria entre os três países que alimentam grandes fornecedores, grandes centros e acabam até exponenciando e exportando para outros países. O objetivo da torre de controle é esse. E eu, como diretor de inovação, que foi algo que foi mudando, porque eu sou fruto da operação, é que são dores que vêm de dentro do negócio, que é a atividade fim da empresa. Logística, operacionalizar, movimentar, faz parte disso. E o foco no cliente faz a gente ter que voltar para a nossa dor, corrigir a nossa dor. Seremos uma empresa de tecnologia só se mudar algum plano estratégico, porque nós não temos esse know-how. Mas, por outro lado, a gente tem um know-how que falta para a empresa de tecnologia. A experiência do negócio, gerir o negócio, mas com uma visão, com foco no cliente, olhando por cima e por dentro. Então, a gente olha para fora, olha para dentro, e aí a torre de controle, com a integração de dados, eu não preciso de um exército, eu posso ter poucas pessoas focadas estrategicamente, a ponta sobra tempo para melhoria contínua, para melhoria de processo, para integração com o cliente, e os números da empresa estão muito mais claros, e aí cada gestão, cada operação tem um foco muito mais simples, entende? E quando a gente olha para a tua posição hoje, com operação e inovação, o que dá para entender do posicionamento da Multilog é que o crescimento daqui para frente, e vai se repetir com certeza o que aconteceu, é com base em tecnologia, dados e essa nova forma de olhar a logística, né? E complementando a tua fala, está perfeita, para fazermos novas aquisições, e a gente tem um pipeline de aquisições bem agressivo, tendo tudo isso fundamentado, pelo menos 70-30, 80-20, o que vai acabar acontecendo? Eu faço uma integração muito mais leve, eu trago sinergias muito mais rápido e eu sei onde eu quero chegar. Eu sabendo onde eu quero chegar e eu já tendo um mapa de como eu devo ir, eu acabo trazendo algo que, para eu moldar ou para eu melhorar esse processo, é muito mais suave. Se a gente vai olhar uma integração de aquisições de 10 anos atrás ou 15 anos atrás, as pessoas tinham que ir, tinham que conhecer, iam olhar lá, pô, o Leopoldo, como é o Leopoldo? Ele tá na minha cultura ou não tá na minha cultura? E o que estava por dentro da empresa estava na cabeça do Leopoldo. A gente traz uma necessidade, uma velocidade, uma consistência para o processo que os dados nos fundamentam.
E é óbvio, esses dados com o foco de quem entende do negócio. Porque não adianta nada só ter dados. É a mesma coisa eu ter uma máquina potente, moderna, e eu não tiver um piloto bem preparado. É a mesma analogia, sabe? É isso, Fabrício, queria te agradecer bastante aí pela participação. Leopoldo, mais uma vez aí comigo. Valeu. Obrigado. E é isso, pessoal. A gente vai encerrando aqui mais uma entrevista direto da Fenatran. Boa.